Amém? Quem já está entrando, né? Quero dar boas-vindas a todos. Estamos iniciando mais uma reunião, mais um culto, mais um momento com Deus em nossas casas, né? Através desse recurso que nos é disponibilizado, nós conseguimos, então, avançar, né? Mantermos nossa vida, nossa comunhão com Deus, mantermos conectados em algo que o Senhor ele ele nos entrega através da pregação, através da palavra dele. Deus fala de várias formas e uma principal forma é através da palavra ministrada à igreja, amém? E antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer por esse dia, queremos agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pedimos ao Senhor, ao Pai, que venha abençoar, Deus querido, este momento, assim como o Senhor tem nos abençoado até aqui. Deus querido, nos esvazie, Pai, das preocupações, nos esvazie das distrações, nos esvazie, Senhor Jesus, do que, ó Pai querido, impede que nossa mente, nosso coração se conecte ao Senhor. E que neste momento, Pai querido, através da Tua santa e poderosa palavra, o Senhor possa, Deus, transmitir a nós, Pai querido, uma direção, um caminho, a vida do Senhor em nós. Assim nós oramos, pedindo e agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queremos começar esta palavra, essa pregação, esse momento, né, com Deus, lendo a palavra do Senhor em Juízes capítulo 20, versículo 28. Juízes capítulo 20, versículo 28. Os irmãos podem estar procurando na sua Bíblia, né? Nós vamos esperar todos. Amém. Então, Juízes capítulo 20, versículo 28. A palavra de Deus em Juízes capítulo 20, versículo 28, ela na parte B desse versículo diz assim: e a pergunta que eles alçaram ao Senhor foi esta: sairemos novamente para guerrear contra nossos irmãos benjamitas, ou é melhor que desistamos? Contudo, o Senhor lhes ordenou: atacai, porque amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Mais uma vez, né, o texto, a parte B do versículo 28 do capítulo 20 de Juízes diz assim: e a pergunta que eles alçaram ao Senhor foi esta: sairemos novamente a guerrear contra nossos irmãos benjamitas, ou é melhor que desistamos? Contudo, o Senhor lhes ordenou: atacai, porque amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Amém? Amados irmãos, a história de Juízes, capítulo 20, versículo 28, ela se refere a uma luta travada por Israel contra um inimigo interno, contra um inimigo que era a própria tribo de Benjamim. Essa tribo, ela havia cometido, pessoas dessa tribo haviam cometido uma grande barbaridade para que essa guerra fosse iniciada. A Bíblia conta que um viajante estava com sua concubina, com a sua esposa, e esse viajante, ele passou perto de Gibeá, uma cidade que estava localizada nas possessões da tribo de Benjamim. E os homens daquela cidade, eles quiseram agredir aquele viajante,
quiseram estuprar aquele viajante, e no desespero daquele viajante, da pessoa que estava em sua casa, eles deram a concubina para que fosse aplacada a ira daquelas pessoas que queriam invadir a casa para estuprar, para matar, para eliminar e humilhar aquele viajante. Ele era da tribo de Judá. Então, no outro dia, o viajante abre a porta com o proprietário da casa, que havia dado a ele o pouso, e quando ele vê a esposa, né, o cadáver da esposa no chão, totalmente arrebentado, né, por um estupro coletivo. Então, ele, numa atitude de indignação, a Bíblia fala que ele pega uma faca e ele corta a esposa, o cadáver da esposa dele, em 12 pedaços, e envia para cada tribo de Israel, que são 12, um pedaço daquela esposa dele, né? Para como um ato de denúncia do grave crime que foi feito pela tribo de Benjamim. E as outras tribos, as 11 tribos, elas fazem um questionamento à tribo de Benjamim para que elas entregassem, fazem uma exigência para que elas entregassem os criminosos. Mas a tribo de Benjamim não entrega esses criminosos, ao contrário, essa tribo de Benjamim declara guerra às 11 tribos. Então se dá início a um conflito de uma guerra civil. Uma tribo de Israel lutou contra as 11 tribos. E é interessante, amados irmãos, porque essa guerra, ela começa, mas Israel perde todas as primeiras batalhas. Foram 3 incursões militares. Nas 2 primeiras, Israel perde a batalha. E aí a gente chega a esse versículo que nós lemos, quando o povo de Israel pergunta: Deus, vamos sair de novo para perder? Ou o que o Senhor tem para nós como direção? Ao que Deus confirma: saia, porque nesta manhã eu entregarei a tribo de Benjamim em suas mãos. A tribo de Benjamim era composta de homens guerreiros, muito habilidosos, e eles já haviam matado, destruído grande parte do exército de Israel, que era de 400 mil homens. Eles haviam dado conta de ganhar deles, né, por estratégias militares e tudo mais. Mas no ato de perseverança e de obediência a Deus, eles mais uma vez foram até Benjamim, trouxeram Benjamim para fora da cidade, cercaram o exército de Benjamim, botaram fogo na cidade e eles destruíram, então, aquele inimigo. Bom, amados irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela narra histórias de bastante violência. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. O estabelecimento dos planos de Deus, eles passaram por guerras, por imposições, por lutas por sobrevivência. E esse evento que a Bíblia narra é mais um desses eventos em que Deus ele precisa se impor pela força, pela perseverança do povo de Israel. Porque não havia naquele momento a diplomacia. Não havia naquele momento como restaurar a paz com a diplomacia. Não havia naquele momento como restaurar a paz da tribo de Benjamim com as 11 tribos de Israel por meio da diplomacia. Era com a guerra. Era com a imposição das armas, que Israel poderia definitivamente vencer e fazer justiça ao crime que havia sido feito, a deslealdade, a humilhação que havia sido feita contra uma das tribos, que era a tribo de Judá, e que uma tribo ofendida era uma ofensa a todas as tribos. Então, Deus ele não propôs ao coração dos líderes das tribos a diplomacia, a política de conciliação, mas sim a política de enfrentamento àquela situação. Amados irmãos, nós jamais venceremos os poderes do diabo com diplomacia. Nós jamais venceremos
o poder das trevas que atua entre os dominadores deste mundo tenebroso, que atua nas regiões celestes com a diplomacia. É claro que hoje nós não travamos uma guerra como Israel travou no passado, com lanças, com espadas, com escudos, mas a nossa guerra que nós travamos hoje é uma guerra espiritual, é uma guerra de oração, é uma guerra de perseverança, é uma guerra travada todos os dias, em cada minuto. E o campo de batalha dessa guerra são as nossas mentes, é o nosso coração, é o lugar em que nós estamos plantados, em que Deus nos colocou. Então, quando nós lemos esse trecho da palavra de Deus, nós percebemos que Deus, ele chama o seu povo para a conquista. Ele chama o seu povo para o enfrentamento. Só que a conquista, a vitória, ela não será ganha na negociação com o inimigo. Ela não será ganha na conversa fiada com o inimigo. Ela será ganha com batalha, batalha espiritual, batalha espiritual. Então, amados irmãos, todos nós, jovens, crianças, idosos, mulheres e homens, que somos de fato o povo de Deus escolhido, o povo remido, na terra nós não vamos viver uma vida de paz, mas uma vida de guerra. Porque a nossa vida na terra como cristão, ela se compara ao povo de Israel que estava se estabelecendo na terra, que estava se estabelecendo na terra que Deus havia dado a eles por direito. E naquele momento o inimigo ele não era externo, era um inimigo interno. Era um inimigo que foi suscitado por Satanás internamente para dividir as 12 tribos, as 12 tribos. Mas é claro que os planos de Deus, a determinação de Deus sobre o povo dele, faz com que esse povo vença, não pela força da sua estratégia, não pela força da sua inteligência, das forças que brotam em si mesmo, mas na força que vem de Deus, na força espiritual que vem de Deus. Salmo 44 fala sobre a oração de Davi. Davi, ele orou não confiando em si mesmo. Não é a força da minha espada que vencerá os meus inimigos. Não é a força do meu escudo que vencerá os meus inimigos, mas é a força do Senhor. E nós estamos lidando com muitos inimigos neste mundo tenebroso. Muitos inimigos. E nós não podemos baixar a guarda com os inimigos que não vão deixar de nos assediar enquanto nós estivermos aqui na terra. O pecado, a má consciência, o peso de culpa, ele precisa ser vencido em nossos corações. E ele será vencido através de um coração que confessa a Deus as suas fraquezas, através de um coração que confessa a Deus as suas falhas e que se torna dependente do amor e da graça de Deus. E quando uma vida, quando uma pessoa, quando um cristão, ele troca a sua estratégia pela estratégia de Deus, ele recebe de Deus o mapa da vitória, ele recebe de Deus o caminho da vitória. E o caminho da vitória, ele não será, ele é dado pelas mãos de Deus. Deus coloca esse caminho da vitória em nossos corações. Então, amados irmãos, nós estamos no meio de uma guerra. Não é só por causa desse momento que nós estamos vivendo, porque sempre se fala disso o tempo todo. Todo mundo anda falando disso, as pregações é só em torno disso. Isso não me interessa no momento que minha luta é espiritual, que a minha luta não é contra carne ou sangue, mas contra os inimigos, as potestades que atuam nas regiões celestes. Estes são os meus inimigos, eles não são de carne e osso. Meu inimigo não é carne ou sangue, meu inimigo não é o material, meu inimigo é espiritual. O meu inimigo, ele é espiritual. Deus usou o povo de Israel
Deus capacitou o povo de Israel no momento em que o povo, para que fosse dada continuidade aos planos de Deus na humanidade, ele se impusesse pela força das armas, armas humanas, mas a estratégia veio de Deus. E nós, em comparativo com o povo de Israel que caminhava pelo deserto, nós também receberemos de Deus as armas espirituais para vencermos qualquer batalha. As coisas que nós travávamos como batalhas espirituais, antes de nós estarmos durante mais tempo em nossas casas, nós continuamos a travar a luta com elas. A batalha contra a lascívia, a batalha contra o egoísmo, a batalha contra o orgulho, a batalha contra a minha autoafirmação, a batalha contra o meu ego. Esses são inimigos que o tempo todo, inimigos internos, o tempo todo eles querem assumir uma forma em nossas vidas, que a Bíblia chama de velho homem, de velho Adão. E o tempo todo esse velho Adão, ele quer se afirmar em nossas vidas, ele quer tomar forma em nossas vidas. E a batalha é contra este inimigo. O inimigo de Deus, Satanás, ele é aliado ao velho homem. Ele é aliado ao espírito da nossa época para nos levar para o inferno, para nos ligar ao inferno, para nos ligar às derrotas, para nos ligar ao que é material. Porque quando nós deixamos de entender as coisas de forma espiritual e passamos a querer compreender pela forma material, o inimigo já nos levou para o seu campo de batalha. Porque o campo de batalha de Satanás é a matéria, é onde ele atua, é onde ele vence os homens de Deus. Mas nós devemos levar o inimigo para o nosso campo de batalha, que é o campo espiritual. Por isso, a nossa batalha não é contra o seu. Nossas batalhas não são contra as pessoas. Nossas batalhas não são contra as pessoas de carne e osso, mas contra o espírito que atua nessas pessoas, contra o pecado. E muitas vezes há coisas em nossas vidas que nós também temos que empregar bastante força, bastante luta, para que nós não venhamos ser teleguiados, pautados pelo espírito da época, pautados pelo pecado, pautados pelo velho homem. Nós vamos vencer o inimigo, porque nós estamos debaixo de uma determinação do Senhor. Nós venceremos porque vivemos debaixo de uma determinação de Cristo. A palavra do Senhor diz que aquele que se refugia embaixo das asas do Senhor será protegido. A palavra do Senhor diz em Salmo 34, se não salvo engano, diz que provai e vede que o Senhor é bom. Nós vivemos provando e vendo que o Senhor é bom. Nós vivemos debaixo das asas do Senhor, aonde o medo não nos aflige, aonde o medo do futuro não nos agride. Porque o que existe de mais violento nesse mundo não é a violência física apenas, mas é a violência contra a nossa alma, é a violência contra a nossa esperança, é a violência contra os nossos sonhos. A violência do diabo tem sido muito grande na vida emocional das pessoas. A violência do diabo tem sido muito grande na esperança das pessoas. A violência do diabo tem sido muito grande em levar as pessoas ao pó da sua miserabilidade e não oferecer misericórdia. A diferença é que quando Deus nos oferece, ele até permite que nós venhamos ao fundo do poço, ele nos oferece a sua mão de misericórdia. Mas o inimigo de Deus, ele humilha o homem e ele não oferece misericórdia. Ele não oferece um caminho de regresso. E o que estamos vendo, o espírito dessa época matando, maltratando, humilhando os homens de Deus, as pessoas que têm fé, as pessoas que têm esperança. E nesse momento em que nós estamos assistindo isso, nós devemos estar debaixo de uma palavra do Senhor. Eu entreguei os seus inimigos
em suas mãos. Nós podemos todas as coisas na palavra do Senhor. Nós podemos todas as coisas no nome do Senhor. Nós podemos todas as coisas porque nós não estamos vivendo no espírito dessa época. Há o Espírito Santo de Deus que está na igreja, que atua na sua igreja. E a nossa esperança, ela não tem uma explicação humana. A nossa esperança só pode ser compreendida pelo olhar espiritual do Senhor. De onde o povo de Israel tirou esperança para vencer os seus inimigos? Da promessa de Deus em suas vidas. Em termos numéricos, em termos estratégicos, em termos logísticos, Israel muitas vezes estava em forte desvantagem ante aos seus inimigos. Mas a esperança eles não tinham neles, eles tinham do Senhor. Amados, todo livramento que vem sobre nós não será para a glória humana, será para a glória de Deus. Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Mas é claro que ele atua em homens e mulheres santos, inspirados por Deus. E o reino de Deus ele não é proclamado apenas dentro da igreja. Existe milhões de homens de Deus trabalhando como professores, como médicos, como policiais, como cientistas. Existem milhares de homens de Deus trabalhando nas profissões mais complexas e nas mais simples. E o reino de Deus é proclamado, ele é estabelecido aonde o homem de Deus, a mulher de Deus, ele está plantado, ele está trabalhando. Mas a glória é do Senhor. Existe uma impressão digital do Senhor em tudo que um homem de Deus, uma mulher de Deus toca, para que a glória seja do Senhor. Por isso, amado irmão, a vitória, ela depende de uma estratégia que Deus coloca em nosso coração. E nesse momento, a estratégia é confiar no Senhor. A estratégia é crer no Senhor. A estratégia é se proteger daquilo que rouba a nossa esperança, daquilo que machuca a nossa esperança, daquilo que vem como impiedade, daquilo que surge de forma violenta, abrupta, hipócrita. A Bíblia fala que nos últimos dias os homens teriam aparência de amor, mas negando a piedade. Essa é uma época, amados irmãos, que muita gente fala de amor, mas nega a piedade. Essa é uma época, amados irmãos, que existe uma pretensa ideia de um amor que aceita tudo. Um amor que aceita tudo não é amor, é omissão, é indiferença. O verdadeiro amor se preocupa. O verdadeiro amor avisa. O verdadeiro amor cuida. O verdadeiro amor é rígido tanto quanto tem que ser rígido. O verdadeiro amor, ele suporta tudo. E dentro de nós, dentro da igreja, está o verdadeiro amor. Deve estar o verdadeiro amor. Porque esse verdadeiro amor é o que nos diferenciará daquilo que é uma cópia barata do amor de Deus. Daquilo que é uma cópia barata das coisas de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Essa é a estratégia de vitória colocada no Novo Testamento que o Senhor Jesus implantou em nossas vidas, e através deste Novo Testamento é que nós lemos a vida dos heróis da fé no Velho Testamento. Amado irmão, este é o momento de estarmos vigilantes também. Este é o momento de estarmos com a nossa cabeça erguida e não com a nossa cabeça baixa. Esse momento tem humilhado muitas pessoas, mas o povo de Deus não será humilhado por nada. O povo de Deus, ele vive para a glória e honra do seu Criador. Ele vive para a glória e honra do seu Redentor. Portanto, amado irmão, erga sua cabeça. Tome a sua espada. Tome o seu escudo. Receba uma estratégia que vem de Deus sobre a sua vida. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Ame o próximo como a você mesmo.
e mire os seus olhos, fixe os seus olhos apenas na conquista revelada na promessa de Deus para as nossas vidas. O nosso lugar não é no mundo, o nosso lugar, o nosso destino final não é nessa terra, mas Deus fará proezas nessa terra através da sua igreja. E nós somos igreja do Senhor. E nós estamos debaixo de uma palavra. Portanto, amado irmão, erga sua cabeça. Esteja atento à voz do Senhor, que está dizendo em Juízes capítulo 20, versículo 28. Não desista. Eu entreguei a cidade em suas mãos. Não desista. Não desista. Continuemos marchando para a nossa vitória. E essa não será a última luta. Essa não será a última batalha. Porque a igreja é forjada nas batalhas. Um cristão é forjado nas adversidades. Um bom guerreiro é forjado em meio às provações. E é um grande privilégio sofrer como um filho de Deus. É um grande privilégio ter uma força que me capacita a vencer todas as situações. Deus abençoe a todos. Faremos mais uma oração nesse momento. E que Deus venha estar em nossas casas, continuar estando em nossas casas, e venha continuar a colocar os teus anjos protetores. Venhamos, sim, agir em cautela, cautela humana, sabedoria, discernimento, mas contando com a proteção do Senhor acima de tudo. Amém? Contando com a proteção do Senhor acima de tudo. Vigilância é isso. Temos agora uma atenção muito especial para lavar nossas mãos, evitar colocar as mãos no nosso rosto. Temos uma grande atenção a isso. Quiçá, oxalá, que nós também venhamos ter essa mesma atenção para nós não nos contaminarmos com as coisas deste mundo, não deixarmos com que a filosofia deste mundo entre em nossas vidas e venha afetar a nossa santidade e o nosso destino. Oxalá que cada um de nós, na nossa vida espiritual, venhamos ter a mesma postura de cuidado, de vigilância, como nós temos tido com nossas mãos, evitando essas contaminações. Nós não venhamos contaminar com o vírus do pecado, com o vírus da incredulidade. Venhamos nos proteger, pedindo de Deus essa proteção. Amém? Estamos debaixo de uma palavra, estamos debaixo de uma vitória. Deus nos entregou os nossos inimigos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero orar por cada um dos meus irmãos que estão comigo agora conectados e me ouvem, Pai. Deus querido e Deus amado, o Senhor não se restringe e nunca se restringirá a nenhuma porta fechada, a nenhuma janela fechada. Pai querido, o mundo é o lugar da tua adoração. Todos os lugares do mundo, Pai, em todos os lugares do mundo, nós podemos louvar e engrandecer o Senhor. Pai querido, nós oramos a Ti, pedindo, Pai, que todo medo do nosso coração, todo desânimo, todo pesar, toda tristeza, Pai, venha ser tirada agora das nossas vidas. Toda baixa estima, tudo aquilo, Pai querido, que rouba do nosso olhar, do céu azul, que rouba, Pai querido, da nossa vida a alegria de viver, em nome de Jesus, isso venha ser tirado agora, Pai. Restabelece a força dos teus filhos. Pai querido, que nós, os teus filhos, venhamos, ó Pai querido, receber agora do Senhor, ó Pai, as mesmas palavras de ânimo, Pai querido, que os líderes de Israel receberam para perseverar. Pois sabemos, ó Pai querido, que no Senhor a vitória é uma questão de tempo. E que no tempo, Pai querido, que nos resta e que nós temos, ó Pai querido, até a nossa vitória, venhamos lutar da melhor forma possível, venhamos nos portar da melhor forma possível, Pai, tendo uma boa postura, sendo luz, ó Pai, na escuridão, ajudando aqueles que precisam, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe a todos, amados irmãos. Deus abençoe a cada família neste dia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Que Deus abençoe.